Vamos aí começar com o exercício que o Mário mandou. Vocês chegaram a fazer aquela lista lá no o formulário com os exercícios de revisão da. Não é bem revisão, né? É para treino mesmo de calorimetria. Foram bem, foram mal, foi fácil, não foi fácil, como que ficou? Não entendi muito bem a 8 e a 10, tá? Qualquer coisa a gente pode fazer elas aqui também. Eu não lembro mais qual que é a 8 e a 10. Deixa eu dar uma olhada aqui que de cabeça não vai. A 8, tá. A 8 a gente fala sobre ela também, é importante. E a 10. Tá. Ah, a 10 é bem tranquilinha, mas a gente pode fazer ela também sem nenhum problema. É, Tá, então me lembra de. Vou começar com a do Mário, e aí a gente vai para 8 para 10. Eu não lembro de ter resolvido essa lista no formulário, tipo assim, ter conferido os gabaritos. Essa 10 eu sei que é uma questão que a gente meio que tirou da nossa cabeça, então pode ser que ela tenha erros mesmo. Vamos lá, fazer essa 4 primeiro, galera. É importante tirar as dúvidas dessa área aqui, que isso aqui acaba sendo a parte que mais cai aí, ó. Então, o gráfico abaixo mostra o aquecimento de um recipiente de alumínio com calor específico de 0,20 calorias por grama por grau Celsius, uma massa de 600 gramas, né? Então, calor específico, vou só anotar os dados aqui. Uma massa de 600 gramas contém um determinado líquido em equilíbrio térmico, ou seja, na mesma temperatura. Nesse caso, é correto dizer que a capacidade térmica do líquido em calorias por grau Celsius é igual a. Tá. Então tem aqui, ó, que eu dei 10 quilocalorias, né? E a temperatura foi de 10 para 60, né? Só que esse calor, né? Então vamos pensar assim, ó, o calor total vai ser o calor do alumínio, vou colocar AL, mais o calor desse líquido aí, seja ele qual seja, qual for, beleza? Aí a questão que a gente tem que pensar é o seguinte: como aqui eu não tenho nada falando de mudança de fase, nada disso, eu vou fazer isso aqui, ó, como sendo calor específico. Então vai ser a massa do alumínio, né? O calor específico aí do alumínio também, vezes a variação de temperatura, mas como desse lado eu não tenho a massa e o calor específico, né? E na verdade o que eu quero é a capacidade térmica. E aí lembra lá, né? Ó, a capacidade térmica é o Czão. E Czão é meu amigo Cezinha. Então é simplesmente o Czão vezes o ΔT, né? Vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura, né? Ó, é isso aqui, ó. Beleza? Temperatura final é 60 menos a inicial, que é 10. Então isso aqui é 50 graus Celsius, beleza? Então, o calor total aí, né, ó, que eu dei foi, tá aqui, né, ó, 10 quilocalorias. Então, colocar 10 quilocalorias, ou 10 vezes 10 a terceira, beleza? Isso aqui vai ter que ser igual à massa, que é 600 vezes 0,2 vezes 50, beleza? Ó, grama, grau Celsius, então beleza, grama, grau Celsius, isso aqui vai ficar em calorias. Mais o calor específico vezes a variação de temperatura, desculpa, capacidade térmica, né, o Czão, vezes aí a variação de temperatura. Então isso aqui, né, ó, corta aqui, dá 2 vezes 50 dá 100. 100 vezes 60 dá 600. Então aqui eu tinha 10 a quarta, que é igual a 600. Opa, 600 não, né? Desculpa, 6.000, né? Ó, 100 é 2 zeros. Mais 50C.
Então eu posso dividir todo mundo por 10 aí, ó, para já dar uma facilitada, beleza? Vamos dividir por 10, divide por 10, divide por 10. Então mata aqui o zero desse cara, mata um zero aqui, e aqui eu fico com 10 a terceira, beleza? Então aí, né, ó, ficou aqui para mim, 10 a terceira é igual a 600 mais 5c. 10 a terceira, vocês lembram aí, é 1000, né? Vou passar os 600 para o outro lado, ele era positivo, vem negativo. Então, fiquei aí, ó, que 5c é igual a 400. Portanto, o Czão vai ser 400 dividido por 5, né? 400 dividido por 5 dá 80, né? 40 por 5, 8. Então, isso aqui vai dar 80. 80 o quê, né? 80 calorias por grau Celsius. Beleza? 80 calorias por grau Celsius. Se eu não me engano, essa era a alternativa ABC. Alternativa C. Beleza? Tranquilo? Rolou? Tá, vamos para outra então que vocês tinham comentado, que era a 10 e a 4, é isso? A 10 ela é de boa, eu acredito que as respostas que estejam erradas, na verdade. Vamos descobrir já. Ó, a 10 ele fala assim, né? Uma piscina contém 20 mil litros d'água e sua variação de temperatura durante a noite é de menos 5 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius, a energia em quilocaloria perdida pela água ao longo da noite em módulo é, tá? Então, para a gente fazer essa questão, vocês tinham que saber o peso da água, né? Quanto que pesa a água? Alguém tem alguma ideia aí? Quanto que pesa 1 litro de água? Ou quanto pesa um galão de 20 litros de água? 1 quilo por litro, boa. Essa é a ideia que vocês têm que usar, ó, galera. Então, a densidade da água aí, líquida, né? É 1 quilograma por litro. Ou seja, 20 mil, né? Litro d'água é igual a 20 mil quilogramas de água, né? Que isso aqui, então, seria 20 vezes 10 a terceira, só que como eu vou tirar o quilo, eu vou deixar vezes 10 a sexta, beleza? Que eu quero trabalhar com ele em gramas, tá? Eu tô multiplicando 1000 aqui, né? Lembra, o quilo é 10 a terceira, né? Então aqui, ó, tenho 10 a terceira daqui e mais 10 a terceira aqui do quilo, beleza? Por isso 10 a sexta. Então, ó, a energia é nada mais, nada menos do que calor. De novo, não teve mudança de fase, né? Não teve variação do estado físico. Então, que macete, é calor sensível que a gente está falando. O que é quem eu quero mesmo? A massa, eu acabei de ver, né? Ó, é 20 vezes 10 a sexta. O Czinho, 1 caloria por grama por grau Celsius. Só que beleza, multiplicar por 1. E a variação de temperatura aqui é menos 5, né? Menos por quê? Porque o calor vai dar negativo, então é um calor que eu perdi, eu não ganhei, né? Eu tô dando esse calor. Então aqui, ó, bem de boa, 20 vezes 5 dá 100. Então isso aqui é 100 vezes 10 a sexta. Os resultados não tem nada a ver mesmo, galera. Então esse calor aqui, né, vai dar menos... Posso deixar 10 oitava, beleza? 10 a oitava calorias, ou então vai dar em quilo, né? Tira 3. Então, tirando 3 aí, 10 a quinta, certo? Então, calor é igual a 10 mil quilocalorias, ou 10 a quinta. Por menos aqui também. Por menos aqui também. Beleza?
provavelmente, o que deve ter acontecido aqui devia ser alguma dessas duas respostas aqui, e a gravidade, em vez de estar, né, que é 1.000 gramas por litro, devia estar, tipo, a aproximação que a gente faz. Então, sei lá, é 9.100 e alguma coisa gramas por litro, não é exatamente esse valor. Eu acredito, né? Eu não sei, eu precisava rever essa pergunta aí na versão original. Mas beleza, beleza. Vocês entenderam? Tranquilo? Rolou? E a outra que a gente ficou aí foi a 4 essa aqui? Não, a 4 eu fiz agora, a 8 a 8. Essa aqui é interessante, é um pouco mais difícil, né? Vamos lá, vamos lá. Ó, massas iguais de água com calor específico aí de 1 caloria por grama por grau Celsius e de óleo, que tem um calor específico de 0,4 calorias por grama por grau Celsius, foram aquecidas após terem recebido iguais quantidades de calor. Nessas condições, a água sofre um acréscimo de temperatura de 10 graus Celsius. O acréscimo de temperatura do óleo foi D. Então, galera, vamos pensar assim, ó. Calor da água, né? Eu vou chamar de Q porque os dois é igual, beleza? A massa eu também vou deixar M porque os dois é igual. Então, vamos colocar isso aqui, né? Ó, calor da H2O vezes a variação de temperatura da água também. Como é igual o do óleo, então aqui também vai ser igual, certo? Então a massa do óleo vezes o calor específico do óleo vezes a variação de temperatura também aqui do óleo, beleza? Então aqui, ó, não sei se vocês conseguiram perceber, mas com a massa é igual, né? Ó, passa uma para lá dividindo, vai ficar M sobre M, arranca fora, né? Então, pondo valores aqui, ó, isso aqui é 1 caloria por grama por grau Celsius, vezes 10 graus Celsius, beleza? Então, vezes 10. Vou até colocar a unidade aqui, ó, para a gente fazer essa análise da unidade, acho que ela é sempre importante, né? Ó. Gramas por grau Celsius vezes 10 graus Celsius. Então, o grau Celsius vai sair, fica para mim caloria por grama, né? Como eu tinha massa aqui, ó, eu posso até tirar essa grama ou deixar ela, tanto faz, beleza? Aí vocês vão ver que ela vai ficar dos dois lados aí, né? Caloria por grau Celsius, basicamente. Eu vou cortar a grama desse lado também, ó, vocês vão ver. 0,4 calorias grama por grau Celsius, então eu posso cortar essa grama, né? Assumindo que eu cortei aqui com M. Tenho caloria dos dois lados, né? Vou cortar. Então, na verdade, vai sobrar o grau Celsius para o lado de cá, né? Que é justamente aqui, ó, a minha variação de temperatura do óleo. Então, reescrevendo aí, ó, a variação de temperatura do óleo vai ser 1 vezes 10, 1 vezes qualquer coisa, não muda nada, né? Dividido aí por 0,4, vai vir desse lado para cá, multiplicando, beleza? Então, eu posso transformar isso aqui, ó. O 10 eu vou escrever como 10 sobre 1. E o 0,4 eu vou escrever como 4 sobre 10, beleza? Aí vira uma divisão de fração. E aí vocês lembram, né? Conserva a primeira, inverte a segunda e multiplica, né? Então 10 vezes 10 dá 100. Fica 100 dividido por 4. 100 dividido por 4 é o famoso 25, beleza? Então, 25 graus Celsius. Alternativa E, né? Alternativa E de escola, de elefante, tanto faz. Beleza, beleza, beleza? Tem mais alguma que se tentaram, ficaram em dúvida, querem perguntar? Aproveita aí.
Show! Então, beleza. Então, vamos seguir viagem. Na aula passada, então, eu estava falando sobre a primeira lei da termodinâmica, né? Aí a gente até fez esses exercicinhos, né, que a gente conversou, reviu aí o que que é isotérmica, o que que é isocórica, o que que é adiabática, isovolumétrica e tudo mais. Fizemos esse daqui também, né, de continha. Não sei se vocês estão lembrados aí, né? A primeira lei da termodinâmica diz pra gente que, vou desenhar aqui, ó. A primeira lei da termodinâmica diz pra gente que, né? Então aqui, ó. Primeira lei da termo, tá bom, né? Vocês entendem o restante. Diz que a variação da energia interna, que depende só da temperatura, é igual ao calor menos o trabalho, beleza? Então, calor menos trabalho, variação de energia interna, lembra lá, né? Se você comer, né? Isso aqui é o que você come, isso aqui é a energia que você gasta. Se você comeu mais do que você gastou, você vai aumentar a sua energia interna. Se você gastou mais do que comeu, você diminui sua energia interna, né? É assim também que o nosso corpo funciona. E aí, agora, vou falar sobre a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela tem dois enunciados. E é muito doido, porque um implica no outro, o outro implica num. Então, assim, se você quebrar um dos dois, você vai chegar no outro de alguma maneira. Então, assim, ó, o primeiro enunciado é o seguinte, enunciado pelo Lord Kelvin. É impossível remover energia térmica de um sistema a uma certa temperatura e converter essa energia integralmente em trabalho mecânico, sem que haja uma modificação no sistema ou em suas vizinhanças. Então, o que ele está falando aí é basicamente o seguinte: não existe uma máquina térmica que consegue converter todo o calor em trabalho, beleza? Não existe máquina térmica que converte todo o calor em trabalho. A gente vai ver mais para frente um negocinho chamado eficiência, né? Eficiência é o seguinte: quanto da energia que você deu virou o que você de fato espera. Então, para vocês terem noção, um carro, né, um motor a combustão, uma máquina térmica bem utilizada pela gente, ela tem uma eficiência em média de 25%, então um quarto, ou seja, de toda a energia que você coloca em forma de combustível, né, essa energia química da gasolina, só 25% é de fato convertido em energia mecânica, beleza? Boa parte disso daí vai ser usado, né? Não é proposital, mas é usado para esquentar o carro, o motor do carro, né? Então, tipo assim, entendam que isso é uma coisa a se evitar, né? A gente sempre quer evitar que o carro esquente, mas é inevitável. Toda máquina térmica vai liberar calor, vai ter um desperdício. Desperdício porque é uma energia que você não está conseguindo usar, beleza? Não estou falando desperdício porque está vazando. É simplesmente, mesmo com a nossa tecnologia super avançada, a gente ainda não consegue aproveitar 100%. Isso é uma lei, galera, isso é uma lei. Beleza? É um enunciado aí da segunda lei da termodinâmica. Você nunca vai ter uma máquina que vai pegar calor, realizar trabalho e não vai devolver nem um pouco de calor, não vai ter nenhum desperdício, que vai ter uma eficiência de 100%, beleza? Isso é impossível. E o enunciado da outra forma, né, que é o enunciado que Clausius fez, diz o seguinte: não há nenhum processo onde o único efeito. Opa! Desculpa aí, galera. Não há nenhum processo onde o único efeito de energia térmica seja o de transferir energia de um corpo frio para outro quente. Então, nunca vai acontecer de maneira espontânea, né? De você conseguir retirar a energia de um corpo frio e dar energia para um corpo quente, beleza? Você consegue fazer isso, de certa maneira, se você realizar um trabalho, né? Mas, da mesmo jeito, não. A ideia é que a energia sempre vá do corpo quente para o corpo frio, né? De onde tem mais energia para onde tem menos. Beleza?
Então, não há nenhum processo onde o único efeito de energia térmica seja de transferir do corpo frio para o corpo quente, a menos que você realize um puta trabalho sobre isso, beleza? E aí, é isso. Essas são as leis, a segunda lei da termodinâmica. E aí, galera? Não. Eles não consideram que a máquina vai ter 100% de rendimento. Sempre que tiver conversão de energia, ele vai te falar, assim. Isso não é uma coisa que você precisa saber, porque ele não vai te falar. Ele vai deixar claro, sabendo que o rendimento desse motor é 80%. Então, calcula lá, né? A energia que ele me deu é 100%. Então, 80, né? X está para 80%. Quanto que é o X? Faz essa regrinha de 3. Normalmente ele não vai te. Ele não vai considerar 100%, não. Beleza? Mas é isso. Isso também não é uma pegadinha, assim, é bem aberto. Né? Ele vai te deixar isso bem claro. Depende muito do enunciado. E aí, galera, olha que louco. Existe uma outra lei da termodinâmica que ela veio depois, mas ela é tão óbvia, mas tão óbvia, mas tão óbvia, que ela foi chamada de lei zero da termodinâmica, porque não fazia o menor sentido ela virar a terceira lei da termodinâmica, porque afinal ela é mais óbvia que a primeira e que a segunda, né? Mesmo que a primeira seja bem óbvia. Não, vermelho. Então, ó, vamos lá, vamos imaginar comigo, galera. Eu tenho três corpos. Eu tenho o corpo A, eu tenho um corpo B e eu tenho um corpo C, como os físicos são criativos. E aí eu vou falar o seguinte: se A está em equilíbrio térmico, vocês lembram o que é o equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico. Vocês lembram o que é o equilíbrio térmico? Não necessariamente a mesma temperatura que o ambiente, mas eles, se eu falar que A está em equilíbrio térmico com C, A está em equilíbrio térmico, tem a mesma temperatura que o C. Isso, os dois corpos têm a mesma temperatura, eles não estão trocando calor, beleza? Então, se A está em equilíbrio térmico com C e B está em equilíbrio térmico com C também, opa, o que eu posso afirmar sobre A e B? O que eu posso afirmar sobre o A e o B? Eles estão em equilíbrio térmico, né? Então, logo, A e B estão em equilíbrio térmico. Nossa, professor, fácil demais, né? Pô, achei que você ia falar alguma coisa mais da hora. Não tem muito o que falar, galera, é isso mesmo. Essa é chamada de lei zero da termodinâmica. Beleza? É lei zero porque ela veio depois da primeira e da segunda, porém ela é óbvia demais. Então, não fazia sentido ela ser a terceira lei da termodinâmica, né? Pô, a primeira lei é mó da hora. A segunda lei, então, já, né? Porra, olha as conclusões que os caras chegaram. Aí eu vou falar que a terceira lei é essa, né? Aí desmotiva a galera a estudar física. Então essa virou a lei zero da termodinâmica, a lei mais básica da termodinâmica. O que, galera, eu confesso que eu aprendi ela de verdade quando eu prestei ITA. Porque lá no ITA eu lembro que caiu, velho. Caiu uma pergunta que era exatamente isso. Sobre a lei zero da termodinâmica, podemos afirmar que. E aí tinha essa alternativa, né? Bonitinha, porém era bem confuso os enunciados, né? Tinha uma que era um pouco errada, mas que falava basicamente a mesma coisa que ela, só que ela tentava falar em termos de calor, então dava. Ela tinha um errinho conceitual assim, né?
e aí as outras, elas meio que iam pela indução, assim, pela condução, desculpa. Então, se você aquecer uma ponta de um metal, esse calor vai se conduzir até, sei lá, o meio ou outro lado, né? E aí eu falei, mano, essa lei zero da termodinâmica tem que ser um bagulho muito básico pra ser lei zero, né? Tipo, tem que ser a base de tudo. Falei, mano, pra mim a base de tudo é isso aí. O calor vai se propagar num corpo que é condutor de calor. E aí, pum, marquei essa, lógico, errei, né? Perdi a questão de graça da prova de física. Mas pelo menos, tá vendo? Ó, dali pra frente eu decorei qual que é a lei zero da termodinâmica. Não esqueci nunca mais. Né? Essa filha da mãe aí me capotou no ITA. Não só ela, né? Teve mais outras 35 questões das 40 que me capotaram. Mas ITA é uma prova da hora. Inclusive, ninguém vai prestar, né, galera? Vestibular militar. Caso alguém vá prestar, eu tenho umas dicas preciosas para serem dadas. Nossa senhora, que letrinha que eu fiz. Por que eu fiz isso comigo mesmo, cara? Mas esse negócio. Eu prestei, mas sinceramente, hoje em dia eu não prestaria ITA de novo, não, velho. Não, não faz meu tipo, digamos assim. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ler. Vou ler com vocês e aí a gente discute ela, beleza? Não, Enem, é uma lei determinante que ela cai mais no Enem. E aí, Enem, velho, é sempre aquela dos textinhos. Sempre que tem assunto novo no Enem, né? Umas física mais moderna, plasma, sei lá, buraco negro, coisa diferenciada, assim, Bóson de Higgs. Normalmente as alternativas não vão fazer muito sentido. Beleza? Normalmente dá para ir por eliminação. Só tem uma ou outra que faz sentido. Vamos ver se é o caso, né? Temos que ver se é o caso. Então é o seguinte: aumentar a eficiência na queima do combustível dos motores a combustão e reduzir suas emissões de poluentes é a meta de qualquer fabricante de motores. É também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimentos com plasma, o quarto estado da matéria e que está presente no processo de ignição. A interação da faísca emitida pela vela de ignição com as moléculas de combustível gera o plasma, que provoca a explosão liberadora de energia que, por sua vez, faz o motor funcionar. Tá, então, vamos dizer assim, né? Vamos deixar uns comentários aqui sobre essa questão. Não, primeiro vamos resolver ela sem saber o que é plasma, sem pensar muito. Vamos ler, vamos fingir que nós tá no Enem, vai. No entanto, a busca de eficiência referenciada no texto acima apresenta como um fator limitante. Então, qual é o fator limitante para aumentar a eficiência de um motor? A. O tipo de combustível fóssil que utiliza, sendo um insumo não renovável, em algum momento estará esgotado. Galera, essa questão, essa alternativa, ela tá certa, né? Combustível fóssil em algum momento vai ser esgotado. Agora, tem a ver com aumentar ou não a eficiência do motor? Não tem, né? Não tem nada a ver. Então eu vou pular a B. Beleza? Vou pular a B, vamos para C. O funcionamento cíclico de todos os motores. A repetição contínua dos movimentos exige que parte da energia seja transferida ao próximo ciclo. Tá. Essa questão pode até fazer sentido se você já tiver um conhecimento aí de máquinas térmicas, né? Mas que tem motores, por exemplo, que vai funcionar, que ele precisa de um acionamento, ele só funciona girando, né? Ele conta que é essa inércia. Mas não tem a ver, né, galera? Tipo assim, primeiro falando assim, o funcionamento cíclico de todos os motores fazem a mesma coisa, seria esse o fator limitante para aumentar a eficiência, né? Seria que. E aí, beleza. Sendo verdade ou não, né? Que você tem que deixar uma parte de energia para o próximo ciclo, é isso que vai fazer a eficiência ser aumentada ou não? Não, né? Senão eu estaria discutindo uma revolução dos motores por completo, né? Então, a D, ó.
As forças de atrito inevitável entre as peças. Tais forças provocam desgastes contínuos que, com o tempo, levam qualquer material à fadiga e à ruptura. Verdade, existe força de atrito entre peças, né? Tudo que raspa, tudo que passa, que se atrita, vai ter força. Atrito gera desgaste, é verdade, vai gerar manutenção, né? Com o tempo leva a fadiga, ruptura. Por isso que existe tanta oficina de automóveis, né? É verdade essa alternativa também. Mas, de novo, é isso que faz eu não conseguir aumentar a eficiência do meu motor? Então, tipo assim, pensar, um motor super novo, onde eu não preciso me preocupar com a fadiga, com a ruptura, vai demorar ainda 10 anos para eu ter algum problema por conta do atrito. Então, é esse motivo que faz eu não aumentar a eficiência? Também não é, certo? Também não é. Então, a última, a temperatura em que eles trabalham. Para atingir o plasma, é necessária uma temperatura maior que a fusão do aço, como que se fazem os motores. Se ele tá falando que tem plasma dentro do motor lá, né? Cadê onde que ele fala? Ali está presente no processo de ignição, beleza. Se tem, tá presente, tem plasma no processo de ignição. Faz sentido a temperatura ser maior que a difusão do aço? Você já viu algum carro funcionando e aí do nada começa a derreter o motor, assim, pingar ferro no chão, aço no chão, né? Não tem como, né? Se a temperatura for maior que a fusão do aço, o ácido vira líquido e o carro se desmancha, literalmente, né? Não faz o menor sentido essa questão. Então, qual sobrou para a gente? Sobrou a B. Um dos princípios da termodinâmica, segundo o qual o rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal, né? É o famoso enunciado do Kelvin, né? Do Lord Kelvin. Uma máquina térmica nunca vai ter 100% de eficiência, isso é impossível, beleza? Isso viola outras leis. Tranquilo? Perguntas, comentários? Eu acho que vale a pena eu comentar o que é o plasma, né? Tão discutido. O que é o plasma? O plasma, a galera fala que é o quarto estado da matéria. Então, sólido, as moléculas estão paradas, líquido está um pouquinho mais agitado, vapor, elas estão muito agitado, e aí você continua dando energia, seja calor ou outra forma de energia, essas moléculas, esses átomos, eles vão começar a sofrer um processo muito louco de arrancar os seus átomos, os seus elétrons, desculpa, né? Então eles vão arrancando e ganhando elétrons, vão ter uma reorganização eletrônica a ponto que, né, o perfeito disso daí seria ficar meio que uma nuvem de elétrons separada dos seus núcleos. E isso seria o plasma. E aí esse processo de arranque elétron, pega elétron de volta, tira elétron da elétron, emite luz, né? Vocês já viram isso na química. Quando um elétron está excitado, né, está com mais energia do que o estado normal dele, e uma hora ele perde essa energia e volta para o seu estado normal, ele vai emitir aí uma radiação, né? Ele vai emitir luz, seja visível ou seja não visível. Aí a gente vê um brilho aí muito doido. O Sol faz essa fita aí. O Sol é uma grande bola de plasma, basicamente, né? O Sol é um bagulho muito louco, na real, né? É o tempo inteiro uma usina nuclear aí. Vamos lá, então. Pode ir para a próxima? Beleza, essa. Tranquilo, tranquilo. Ó, eu vou deixar um videozinho aqui de recomendação para vocês. Manual do Mundo, né? Aqui, ó, fizemos plasma dentro do micro-ondas, tá vendo? Dentro do nosso micro-ondas. Legalzinho, galera, não é... Ele não vai explicar o que é plasma, ele não vai aprofundar muito nisso, mas dá para se ter uma ideia e principalmente dá para visualizar, beleza? Porque é isso, foi a primeira vez que eu de fato vi, né, o que a gente chama de plasma, foi a primeira vez que eu visualizei isso aí, achei bem interessante. Então, quem quiser, fica a dica aí, ó. Esse aqui é muito legal, esse aqui é interessante, interessante, ó. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso aqui, galera, eu não falei para vocês, né, como que a gente calcula o rendimento. Mas é o seguinte, eu vou explicar com esse exercício, inclusive, acho que vai dar bom.
que seria o rendimento, né? O rendimento, a minha eficiência, ela vai medir justamente o que eu quero, né? Pelo que... Mando o link, mando sim. Então, como que eu meço a eficiência, né? Você vai medir tudo que você deu dividido pelo... desculpa, você vai pegar a parte que você gostaria, né? Então, no caso da máquina térmica, o trabalho, certo? Eu uso uma máquina térmica para obter trabalho, e aí eu vou dividir isso pela energia que eu dei, beleza? Ou seja, em outras palavras aí, quando eu vou calcular a eficiência de qualquer coisa, quando eu vou calcular a eficiência, eu vou pegar sempre a energia que eu estou utilizando, né? Dividido pela energia total que eu dei. Então, por exemplo, um lugar que isso aparece bastante, né? Na lâmpada, né? Tem o lâmpada incandescente, tem o lâmpada de LED, tem o lâmpadas fluorescentes. Eu vou usar essa letrinha aqui, ela chama ETA, é um N com a perninha esticada, beleza? E aí eu vou fazer o quê? Se eu quero saber a eficiência da minha lâmpada, eu vou pegar, né, toda a energia que eu dei, então no caso toda a energia elétrica que eu dei, e vou ver qual é a energia luminosa que ela está me fornecendo, beleza? Então, no caso do lâmpada incandescente, vai ficar a energia luminosa dividido pelo total, beleza? Dividido pela energia total que eu dei, de energia elétrica. Lógico que existe uma grande diferença aí, né? Que é o valor da energia térmica, que a lâmpada incandescente ela esquenta muito. Então, essa eficiência vai ser muito menor, eu preciso dar muito mais energia para atingir a mesma luminosidade que eu atingiria com um LED. No caso de uma máquina térmica, o rendimento, né, para mim, vai ser o trabalho dividido pelo calor retirado da fonte quente, né? Ou seja, toda a energia que eu dei, beleza? E o trabalho eu posso pensar como sendo o seguinte, como sendo o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, beleza? Então, lembra lá da máquina, né? Ó, a máquina ela tinha aqui uma fonte quente. Então, fonte quente dava calor. Tenho aqui minha máquina. Sai daqui trabalho. E uma parte desse calor ela devolve aqui para frente fria, né? Ó. Mania de escrever em inglês que os livros, a maioria tá em inglês que de termodinâmica. Mas é isso aí, ó. Então tem uma fonte quente que vai mandar calor para minha máquina funcionar. Minha máquina devolve um pouco de calor embora, porque ela não consegue aproveitar 100%. E uma parte aí, que é o que ela aproveitou, vai virar trabalho, beleza? Como eu tô falando de ciclo, né? Isso aqui é importante. A cada ciclo, se eu fiz um ciclo, né? Então, se eu fiz um ciclo, eu voltei para o lugar que eu estava, beleza? Com o meu, seja lá o que for, com o meu fluido, né? O meu gás, o meu fluido. Então, em um ciclo, a variação da energia interna é zero. Por quê? Porque eu estou saindo de um ponto, estou voltando para aquele mesmo ponto. Ou seja, quando eu falo um ponto, né, um estado, eu estou falando uma temperatura, uma pressão e um volume, né? São as variáveis aí que vão definir o meu estado. Então, se eu volto para o mesmo estado, né, se eu fiz um ciclo e voltei para o mesmo estado, minha temperatura voltou a ter o mesmo valor. Então, se a temperatura tem o mesmo valor, a energia interna também tem o mesmo valor. Então, não tem energia interna. Então, se eu pensar na primeira lei lá, né, ó, como eu não tenho energia interna, o calor vai ser igual ao trabalho, beleza? Porém, tem que descontar aí esse calor que a gente está perdendo também, né? Não é só, digamos, essa diferença de calores, né? Beleza? Não é só o calor que eu ganho. Então, aqui, ó, bem facinho, galera, ó. A máquina térmica extrai 45 kilojoules. Então, isso aqui é o calor quente, né? Ó, é o que ela está recebendo para ela funcionar. E aí, ela entrega para a fonte fria
36 quilojoules. Então, isso aqui vai ser nada mais, nada menos que 45 menos 36 dividido por 45, beleza? Então, 45 menos 36 dá 9, certo? Então, isso aqui é 9 dividido por 45. Olha só, dá para simplificar por 9, né? Então, 9 dividido por 9 dá 1. E 45 dividido por 9 dá 5, né? 5 vezes 9, 45. E aí, um quinto, vocês lembram quanto vale essa fração? Vale um número mágico, né? Que eu falei para vocês decorarem no começo do ano, né? Um quinto, um quarto e meio. Um quinto vale 0,2, beleza? Também conhecido como sendo 20%, beleza? Então, tentem sempre lembrar disso, galera. A eficiência, vou escrever aqui, acho que fica melhor. A eficiência de qualquer coisa, né? Ó, seja de uma máquina térmica, seja de uma reação química, do que for, beleza? A eficiência vai ser sempre a energia obtida, digamos assim, né? A energia que você. Vou colocar energia aproveitada, eu acho que é melhor que o obtida. No nosso caso, a gente aproveita a energia que é convertida em trabalho, né? Dividido pela energia total, beleza? A gente vai ver eficiência lá para frente, né? Na parte de elétrica, eu vou ver algo com mais calma com vocês. Mas deu para entender a ideia? Deu para pegar? Foi? Tá confuso? Como que ficou aí? Deu? Beleza, beleza, beleza. Isso aqui, ó, galera, também pode ser simplificado, caso vocês prefiram, né, ó. Você separa aqui, ó, põe o Q em todo mundo, então fica calor quente sobre calor quente, que dá 1 menos calor frio sobre calor quente. Também dá pra, né, mesma coisa, beleza? É só um jeito diferente de acompanhar, que talvez vocês achem assim na internet. Então, qualquer coisa sabe já que é igual, beleza? Os dois vêm do mesmo lugar. Ah, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Tá, vamos lá, vamos lá. Nossa, tem bastante ainda. Versão 9.3. Ó, a invenção da geladeira proporcionou uma revolução. Aí, proporcionou uma revolução no aproveitamento de alimentos, ao permitir que fossem armazenados e transportados por longos períodos. A figura ilustra um processo cíclico de funcionamento de uma geladeira, em que o gás no interior da tubulação é forçado a circular entre o congelador e a parte externa da geladeira. É por meio dos processos de compressão que ocorre na parte externa e de expansão que ocorre na parte interna que o gás proporciona a troca de calor entre o interior e o exterior da geladeira. Beleza? Nos processos de transformações de energia envolvidos no funcionamento da geladeira, a A expansão do gás é um processo que cede a energia necessária ao resfriamento da parte interna da geladeira. Então, vamos lá, né? Ó. A expansão do gás, então, enquanto o gás está aumentando de tamanho, é um processo que cede a energia necessária para resfriar o gás na parte interna da geladeira. Ok, ok. Vamos deixar essa quietinha por enquanto, né? Ela tá difícil de tirar ou de concluir. A B. O calor flui de forma não espontânea da parte mais fria no interior para a parte mais quente no exterior da geladeira. Galera, o calor, né? Pensa isso. O calor ele vai da parte fria da geladeira para a parte quente, né? Para fora da geladeira. O calor vai. É isso que acontece? Não, né? O calor vem da parte quente para a parte fria, beleza?
Então, não. A C, a quantidade de calor cedida ao meio externo é igual ao calor retirado da geladeira. Se de fato, né, os dois fossem iguais, eu estou desconsiderando aí o trabalho, né? Não faz muito sentido isso aí, né? Eu não posso. A geladeira é uma máquina térmica ao contrário, né? O que a gente chama de um refrigerador. Ela não vai tirar calor e justamente devolver na parte fria na mesma proporção, né? Sem ter um trabalho aí no meio, não faz sentido. Então, não é verdade. D. A eficiência é tanto maior quanto menos isolado termicamente do ambiente externo for o seu compartimento interno. Contrário, né, galera? Se é menos isolado, deixa a porta aberta da geladeira então, não isola nada, né? Não faz o menor sentido. Não, a eficiência é menor quando está menos isolado, beleza? A energia retirada do interior pode ser devolvida à geladeira abrindo-se a sua porta, o que reduz o seu consumo de energia. E aí, abrir a porta da geladeira reduz o consumo de energia ou não? Não, né? Senão a gente deixava a geladeira aberta, né? Não faz sentido também. Então, olha só que legal, só ficou a A pra gente, galera. E de fato ela é verdade, né? A expansão do gás é um processo que cede a energia necessária ao resfriamento da parte interna da geladeira. Exatamente, é justamente isso que vai roubar aí, né, o calor, entre aspas, da geladeira, beleza? Então, ó, a geladeira ela tem um compressor de ar, né? Então eu realizo trabalho para comprimir esse gás, beleza? Eu realizo trabalho para empacotar esse gás sobre uma alta pressão e depois, quando esse gás se expande, ele vai aí liberar energia, né? Então, é basicamente isso aí. Quando ele se expandir, ele vai liberar calor que ele capturou de dentro da geladeira para fora, beleza? Então, por isso que esquenta aquela parte de trás da geladeira, né? A famosa serpentina, onde a gente coloca os tênis para secar, né? Quando você quer secar a camisa da noite pro dia, você coloca ela lá também. Beleza? Então, alternativa A, tranquilo? Tá, essa aqui, ó, ela, ela embaça em vocês por parte das contas, mas vamos lá. Ó, ele fala assim: a eficiência de uma máquina de Carnot que opera entre a fonte de temperatura alta T1 e a fonte de temperatura baixa T2 é dada pela expressão. Então, a eficiência é 1 menos T2 sobre T1, que T1 e T2 são medidas na escala absoluta, né? Kelvin. Suponha que você dispõe de uma máquina dessas com uma eficiência de 30%. Se você dobrar o valor da temperatura da fonte quente, a eficiência da máquina passará a ser igual a. Tá, então, né? Isso que essa fórmula que ele está falando, de fato, ela é verdadeira, galera. Quando a gente pega as temperaturas em escala absoluta, né, em Kelvin, eu posso trocar aqui, ó, em vez do calor da fonte fria, o calor da fonte quente, por temperatura fria e temperatura quente. Beleza? Como é a temperatura absoluta, você pode fazer isso. Em graus Celsius, você nunca pode fazer isso. Certo? Então, ele está falando aí para mim, ó, né? Que N é igual a 1 menos temperatura fria dividido pela temperatura quente. E isso aqui vai dar 30%, beleza? O famoso 0,3. O que vai acontecer se eu dobrar a temperatura quente? Né? Para quanto vai minha eficiência quando eu dobrar minha temperatura quente? Então, ó, o que está em jogo aí, né? O que é difícil, eu acho, para vocês fazerem esse exercício, né? Ele exige uma certa confiança na matemática. Por que uma confiança? Porque agora eu vou falar aqui, ó, que meu N' vai ser 1 menos. A temperatura continua sendo a temperatura fria, só que agora eu vou colocar aqui, ó,
2 vezes a temperatura quente, beleza? Eu dobrei ela, né? Em outras palavras, né? Isso aqui é 1 menos, posso pôr assim, ó, meio vezes temperatura fria sobre temperatura quente, beleza? Legal. Só que eu sei quanto vale isso daqui, né? Ó. Eu sei quanto vale 1 menos TF sobre TQ. Então eu preciso dar um jeito de tirar isso aqui para conseguir virar isso aqui, né? Por exemplo, o que, que eu posso fazer aí? Ou melhor, melhor, tem um jeito muito mais fácil. Eu já ia fazer o caminho mais difícil. Passo um para o outro lado, beleza? Né? Ou passo o TF para cá. Vou fazer passo a passo para vocês. Ó. 1, então, vai ser igual a 0,3 mais TF sobre TQ. Portanto, né, passa para lá mais uma vez. TF sobre TQ, passo 0,3. É 1 menos 0,3. Também conhecido aí, né, como 0,7, beleza? Então, ó, isso aqui eu sei que vale exatamente 0,7. Beleza? Então eu tenho que minha eficiência nova aqui, ó, é 1 menos 0,7 dividido por 2. 0,7, né, dividido por 2, ó, fazer o seguinte, vamos melhorar, né? Fazer conta deixa para as calculadoras, né? Vamos fazer multiplicar por 2. Por que multiplicar por 2? Não, porque aí aqui eu corto e aí eu só multiplico mesmo. Então isso aqui vai ser 2 menos 0,7, também conhecido como 1,3, né? Não, peraí, que agora não fez sentido para mim, não. Não, vamos fazer do método convencional. Ah, sim, né? Eu teria que multiplicar os dois, tá. Depois eu teria que dividir por 2, né? Porque se eu estou multiplicando por 2, eu estou multiplicando esse lado também. Posso fazer assim, ó. Não tem problema, entendi já onde eu me confundi. Tinha um sobre 2 aqui, né? Então, corto isso aqui. Então, eu vou chegar aí, ó, que 2 vezes o N, né, a minha eficiência, é igual a 2 menos 0,7, que é o famoso 1,3. Então, a minha eficiência é 1,3 dividido por 2, dá 0,65, beleza? Ou seja, a minha eficiência nova aí é de 65%. Beleza? Alternativa E de elefante. Ó, quem não pegou esse passo aqui, podia ter feito normal, né, ó, galera? 0,7. Vou fazer de outra cor. Se eu pegar aqui, ó, 0,7 dividido por 2, né? Isso aqui é 0,35, metade, né? E aí 1 menos 0,35 vai chegar aí na mesma coisa, que é 0,65. Beleza? Deu para entender esse? Tranquilo? Foi um pouco mais difícil? Deu sim? Da hora. Eu sinto que a galera tem um pouco de dificuldade nele, justamente, né, para misturar aqui as letras com os números, né? Dobrar a temperatura quente aí, então colocar esse 2 aqui, mas manter, né, o valor para você conseguir achar aqui as letras como número e substituir na primeira aqui. Mas então, show de bola, galera. Esse aqui era mais matemática, né? Apesar de ter bastante física. Vamos lá pro Enem 2011. Não, mas é normal isso aí. Você fala, eu nunca pensaria nisso. Mas é normal demais, galera. Até você ver alguém resolvendo a questão, né? E aí você fala, por isso que é muito importante vocês resolverem várias questões e verem várias questões
nesse ano de vestibulando de vocês. Porque física é isso, velho. É uns insights que você só pega quando você vê uma vez na vida. Ah, então, pô, faz sentido, né? Dobrar e multiplicar por 2, mas enquanto você não vê, pum, dobrou, multiplicou por 2. Ou aquela da aula passada, né? Que o Mário também tinha apresentado no começo, que era PV igual a NRT, e aí você tinha que dividir por PV igual a NRT também. É um método famoso, a gente chama de método da razão, mas é isso também. Enquanto você não vê alguém fazendo ele, é muito difícil você ter a sacada de que você tem que fazer ele, né? Vai, vamos lá, vamos para mais um então. Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é em parte liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso quer dizer que há um vazamento de energia em outra forma, né? No caso, térmica. Sonora também, né? E por aí vai. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes da... Então, as transformações de energia que ocorrem no funcionamento do motor são decorrentes da liberação de calor dentro do motor ser impossível. Não, né? O motor libera calor, a gente sabe disso, certo? Realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. Faz sentido incontrolável, galera? A palavra incontrolável, quando a gente usa numa máquina, né? Se uma máquina é incontrolável, essa máquina nunca vai ser usada pela gente totalmente, né? A gente não vai usar... A gente não vai usar, né, no motor de todos os carros uma máquina incontrolável. Não faz sentido lógico pensar nisso. Vou pular C. Transformação de energia térmica em energia cinética ser impossível. Se fosse impossível, o carro não andava, né, galera? O carro funciona basicamente por isso. Não exatamente na térmica de primeira, né? Mas é uma energia que acontece, é a famosa energia da caldeira, Asimov. É a famosa energia da caldeira, né? Energia térmica, lá, termoelétrica, você esquenta a água vai girar a turbina, gerando energia térmica. É super possível, né? Utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável. De novo, galera. Porra. É a historinha da ficção, né? Ó, 2011, né? A galera tinha muito a brisa nessa física. É mancada chamar de moderna, porque a moderna já tinha sido feita há muito tempo, né? Mas, tipo assim, tinha um lance em torno da física de partículas, né? Dos aceleradores de partícula, de que se a gente construísse um acelerador de partícula, eu podia gerar tanta energia que isso aí ia virar meio que um buraco negro incontrolável, ou que se eu produzisse energia nuclear por fissão, desculpa, por fusão, ia começar a fundir o mundo inteiro aí dentro e ia virar uma coisa incontrolável. A gente não acredita mais nessas brisas, assim, né? Mas, então, sobrou pra gente a C, né? Conversão integral de calor em trabalho ser impossível. De novo, galera, esse é o enunciado da segunda lei da termodinâmica por Kelvin, certo? Não tem como eu fazer o calor virar 100% de trabalho, sempre vou perder um pouco de calor, beleza? Então, novamente, aqui, segunda lei da termodinâmica no Enem. Agora, galera, esses aqui são bonitinhos aí pra gente dar uma revisada bem rápido, bem legal aí, ó. Vamos lá, então. Quais processos de propagação de calor relacionados à fala de cada personagem? Então, veja, é o calor do sol que nos mantém aquecidos, não completamente. Como assim não completamente? Luvas, né? Não vou explicar o humor do quadrinho, que é isso. E aí, quais são os processos de troca de calor envolvidos, né? Falem aí para mim. Não vou responder essa que é muito fácil. Vai, fala rapidão para dar tempo de nós fazer tudo, hein, galera? Vocês têm mais aula hoje.
tem que descansar. Irradiação, convecção, né? O calor do sol que nos mantém aquecido. O calor chega por mas que vai te aquece como? Lembra que convecção. Ixi, tá travando? Melhorou? Melhorou? Tá ruim? Poxa vida. O que será que aconteceu? Tá bem agora? Tamo de boa. Tá, qualquer coisa vocês avisam. Tá, então, vou repetir sim. O Sol, então, ele nos aquece por irradiação, né? Não sei se vocês ouviram essa parte, mas o calor que sai do Sol e chega para a gente vem através de uma radiação eletromagnética, né? Do infravermelho. Então, é uma papel da luva. A luva, ela não vai deixar a nossa mão quentinha perder calor, né? Dar calor para o ambiente externo. Então, ela vai evitar que a nossa mão perca calor por condução. Ela vai fazer uma camada de ar, né, que é um isolante térmico, em volta da nossa mão, beleza? Convecção é o calor trocado por massas. Lembra que convecção tem que ter sempre um fluido, beleza? Na panela, a água fervendo, então a água que você esquenta sobe e a água vai descendo, aquela dança da água, beleza? Nas fábricas, né, que tem o exaustor, então o ar quente sobe, gira aquela pá, beleza? Então, condução, beleza? Condução é o calor, está agitada ali quentinha, a molécula do ar que está em cima, ela vai trocar aí esse calor, beleza? Ela vai se agitar também. Para mais uma, então. Ó. As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns fatores que provocam aquecimento dos motores a combustão interna. Superaquecimento e consequentes danos a esses motores foram desenvolvidos os atuais sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula pelo interior do veículo, do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a atmosfera. Qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com eficiência? Vocês lembram os mais antigos, né? Principalmente os velhos, né? Kombi, Fusca Brasília, USP, refrigerados a ar, né? Assim como o motor da maioria das motos é refrigerado a ar, assim como o processador do seu computador, se você não é um milionário que tem um PC gamer fudidaço, também é refrigerado a ar. O que é isso? O ar batendo mesmo em volta do motor, no Fusca lá, o ar passando ali pelo motorzinho do Fusca, tentando levar a maior quantidade de calor embora. Porque o ar não é um condutor de calor. Então, o que a gente faz? Usa um líquido arrefecedor, né? No Brasil, a gente usa muito água mesmo. Essa água contato com o motor, né? E vai esquentar. E aí, na hora que ela passa pelo radiador, que normalmente é na frente do carro, onde tem uma temperatura mais baixa que o motor, né? Onde está entrando vento, ele dá uma esfriadinha aí, beleza? Ele transfere esse calor para a atmosfera. E aí, qual propriedade é legal que esse líquido tenha? Vamos pensar isso aí, ó. É legal que ele tenha uma baixa condutividade térmica, ou seja, é legal que ele demore para se aquecer por inteiro, né? Que ele aqueça só uma parte e não conduza isso para outra parte. Não é legal, né? O que a gente espera é que ele se aqueça por inteiro para justamente diminuir esse aquecimento, porque se você aquece só um lado do líquido, corre o risco de você começar a evaporar, né? Então, não é legal que ele tenha uma baixa condutividade, é legal que ele tenha uma alta condutividade, né? Eu quero que ele tenha um alto calor latente de fusão.
Ou seja, que eu precise dar muita energia para ele passar de sólido para líquido. Nem faz sentido, né? Eu não quero que tenha fusão, certo? Eu não quero que troque o estado físico do meu fluido, beleza? Eu quero trabalhar com líquido, geralmente. Então, não também, né? Não quero. Se, se for ter a variação de estado, ele virar um fluido. Se é um fluido, não. Um alto coeficiente de dilatação térmica. Vocês acham que é legal esse fluido dilatar? Ter um coeficiente. Eu não falei de dilatação térmica, eu vou falar na próxima aula, galera. Mas vocês acham que é legal que ele se dilate? Né? Que é uma coisa vai se dilatar, ela vai aumentar de tamanho, né? Vai aumentar o volume desse fluido. Vocês acham que isso é uma coisa boa? Você calculou um tanto de volume lá, né, para o seu reservatório, para suas mangueiras, para a capacidade do seu motor. Você esquenta isso daí, ele dilata, ele dobra de volume. E aí, né, vai estourar tudo, não vai caber, vai vazar, beleza? Uma baixa temperatura de ebulição, eu pulei a D, foi de propósito, tá? Uma baixa temperatura de ebulição. Se ele tem uma baixa temperatura de ebulição, significa que ele vira vapor facilmente, né? E também não é isso que eu quero, galera. De novo, eu não quero que ele troque de estado físico, eu quero que ele fique líquido. Então, o que, que eu quero? Que ele tenha um alto calor específico, ou seja, que ele receba muito calor para variar a sua temperatura, que seja algo difícil de variar a temperatura. Por exemplo, água, né? É que a água não é tão difícil. Se você quiser emitir um pouco mais, existem fluidos bem melhores do que a água, que são esses fluidos arrefecedores aí, e calor específico mais alto que a água. Ou seja, você dá calor para esse fluido para poder variar a temperatura dele. Beleza? Essa é a característica que eu espero de um fluido que esteja ali para resfriar o carro, por exemplo, resfriar uma máquina térmica, beleza? Pode ser para resfriar uma usina nuclear, sei lá, né? Pode resfriar várias coisas. Belezinha essa? Foi de boa? Deu para discutir várias coisas essa, né? São conceitos importantes, galera, e que pode ser bem confuso aí. Então vamos lá, a última, para a gente ficar tranquilo, né? Já 9h30. Em dias com baixas temperaturas, as pessoas utilizam os casacos ou blusas de lã, com o intuito de minimizar a sensação de frio. Fisicamente, essa sensação ocorre pelo fato de o corpo humano liberar calor, que é uma energia transferida de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. A utilização da vestimenta de lã diminui a sensação de frio, por quê? Então, por que a lã diminui a sensação de frio? Vai vocês, hein? Porque ela possui propriedade de gerar calor. A lã possui propriedade de gerar calor, né? Senão a gente fazia usinas de lã. A lã diminui a taxa de transferência de calor do corpo humano para o meio externo. Sim, sim, é justamente isso, né? A lã evita que o nosso corpo perca calor para o meio externo. Mas vamos lá, vou só ler o restante aí, ó. C. Está em contato direto com o corpo humano, facilitando a transferência de calor por condução. Se ela facilitasse, não era a ideia, né? Se ela aumentasse essa troca de calor, não é o contrário do que eu quero. Então, D. É constituída por um material denso, que não permite a entrada do frio. Nada a ver, né? A lã não é denso, né? A lã é bem leve, inclusive. Ela permite passagem de ar, né? Ela não é um material impermeável também, não tem nada a ver. E lembrando que o frio não entra, né? O calor é quem sai, beleza? É sempre do corpo quente para o corpo frio. E a última aí, né, tem como principal característica a absorção do calor, facilitando assim o equilíbrio térmico. Não, né, eu não quero que tenha um equilíbrio térmico, senão eu vou ficar na mesma temperatura do ambiente externo, não faz o menor sentido eu usar uma lã se eu quiser ficar com a temperatura do ambiente externo, beleza? Então, galera, era isso. Nossa aula. Vocês vão ter aula 9h30 agora?
Senão eu vou deixar só um desafio para vocês pensarem aí. Enquanto isso, nós já faz 1h15 de aula. Então, só um desafio aí para vocês pensarem, né? Elaborem suas hipóteses e me tragam para a aula que vem. Porque quando a gente vê os fios na rua, né, fio de energia no poste, a gente nunca vê o fio retinho entre dois postes, né? Eu tenho dois postes e o fio sempre está com uma barriguinha. Por que vocês acham que isso acontece? Né? É por acaso? É porque o fio fica velho? Não é assim mesmo? É pensado desse jeito? Pensem com carinho, discutam entre vocês. Na aula que vem a gente discute. Segunda coisa, quando a gente anda de trem, aí faz aquele barulho, né? Se você olhar o trilho do trem, né? Quem vai bastante para São Paulo aí, anda de trem lá, você vai ver que entre um trilho e outro, né? Na hora que junta os dois trilhos assim, ó, ele tem sempre um espacinho no meio deles, tem sempre um buraquinho ali no meio deles. Por quê? Né? Tem esse buraquinho. Por que a gente não deixa o trilho tudo junto? Beleza? E aí são essas duas perguntas que eu quero que vocês pensem para a próxima aula. Reflitam aí, elaborem hipóteses sobre isso, exercitem o pensamento de vocês. E é isso, galera. Foi isso a nossa aula. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se não, é isso aí. Valeu, valeu. Tenham uma ótima noite. Bom descanso para vocês. Boa noite para vocês. Força na peruca aí. Vamos para mais uma semana. Valeu, galera. É nóis.